De volta com Visão Geral, estamos conversando aqui com a Renata Michel, que é pedagoga, e nós estamos falando sobre autismo. E saímos do bloco quando ela falou que não era um tratamento barato. E aí nós vamos entrar em cifras. Querida Renata, quanto custa um tratamento aí assim? Claro que imagino, depende até do grau e tal, mas em média. Então, pode variar bastante. Se a gente imaginar que hoje uma psicoterapia, né, uma terapia com um terapeuta que tem uma especialização, que tenha uma formação específica, que é esse caso, está mais ou menos uns 150, 180 a hora. E a gente imaginar que essa criança com autismo, ela vai precisar de 10, 15 horas de terapia por semana, alguns um pouco menos, 8. Mas se a gente imaginar isso, a gente já percebe que vai ser um valor bem alto. Por quanto tempo? Aí também pode variar. Tem crianças que ficam em tratamento 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando começam pequenininhas, tem um bom desenvolvimento. Tem crianças que ficam anos, tem crianças que precisam de alguma terapia a vida toda. Vou fazer uma pergunta aqui. Aliás, tem algumas perguntas que vieram aqui dos nossos telespectadores, daqui a pouquinho eu passo para você. Mas o autismo, ele vai até um determinado ponto ou corre-se o risco da criança aí, quando a gente fala evoluindo, talvez seja involuindo, não sei. Ou chegou num determinado limite, é ali que ele vai estacionar o resto da vida? Tá. Em relação, você diz, a desenvolver mais os sintomas? Isso. Tá. Isso é uma pergunta interessante porque os pais ficam muito preocupados, né? O autista, ele vai desenvolver os sintomas com aquela idade que a gente falou, então, desde pequenininho, lógico, ele pode ter alguns sinais. Mais ou menos 1 ano e meio de idade pode acontecer uma pequena... Parece para os pais uma regressão, mas não é uma regressão, é uma questão de poda neuronal. Então, vai ficar mais evidente alguns sintomas, tá? Alguns pais colocam que as crianças, às vezes, balbuciavam, vocalizavam, davam tchau e pararam de fazer. Tá. Mas essa regressão não tende a continuar. Pode existir um grupo de crianças que tem autismo com comorbidade, com alguma condição cognitiva, e essas crianças podem ter perdas. Mas não é uma perda nesse sentido de, ela estava em terapia e piorou muito. É alguma perda de algum comportamento específico que a gente recupera depois. Tá. Mas o autista, ele pode chegar a ter uma vida assim, a se casar, ter filho, trabalhar e tal... Uma coisa, vida normal? Pode. Se ele for um indivíduo que tem um cognitivo preservado e que tenha o tratamento adequado desde a infância, ele pode evoluir bastante, ter uma vida independente, né? Se ele for um indivíduo mais de um funcionamento alto, que a gente fala que são aqueles autistas mais leves, ele pode sim também ter, desde que ele tenha essa questão de treino de habilidades sociais, que ele consiga fazer inclusão no mercado de trabalho, que é uma coisa que no Conduzir a gente faz também, com adolescentes. Então, ele pode sim chegar a ter uma vida normal. É comum, já que você falou em habilidade, é comum a gente saber que um autista desenvolveu uma determinada arte plástica, sei lá, ou ele passou a ser um grande violonista, um cantor... um jogador de futebol, né, Messi? Alguma coisa assim? Pode acontecer, sim. O que a gente deixa claro para as pessoas é que isso não é a maioria, é a grande minoria. A minoria. Então, a cada 10, ou a cada 10, meio, como as estatísticas, né? Vai ter essas habilidades, essas ilhas de habilidades. Então, a pessoa tem limitações de habilidades sociais e tal, mas ela é muito boa em matemática, ela é muito boa em alguma arte, né? Pode acontecer. Renata, eu citei o Messi aqui porque o Rômulo de Casageiras da Paraíba, ele está dizendo assim, o Messi é autista? Então, todo mundo tenta fazer o diagnóstico, né? Não só dele, mas de outras pessoas, né? Famosas e personagens e tal. Olha, é possível que alguns dos comportamentos que ele apresenta, se de fato atrapalharem a vida dele, ele fosse no médico, ele poderia receber esse diagnóstico. Mas é muito complicado, né, a gente diagnosticar uma pessoa que não está se queixando, porque o que eu sei, ele não gosta de citar o assunto, ele está bem, ele não fala disso, então, para ele... Aliás, eu vou dizer uma coisa, o seu comportamento do Messi, eu acho exemplar, viu? O Messi... diferente de tantos outros craques, isso aí é exatamente a minha praia, que é o futebol e tal. Diferente de tantos outros craques, ele
Ele aparece exatamente na página esportiva do jornal. Ele entra no noticiário esportivo das emissoras de televisão, de rádio. Diferente de outros que vão aí para as páginas policiais, noticiário policial e tal. Então, o Messi, para mim, eu acho que ele é um exemplo. E se de repente sair mesmo, a todo momento que ele é autista, já vão começar a achar que a condição para ser um grande jogador já é ser autista, né? Exato. A gente tem que tomar cuidado com essas taxações. Com certeza. Né? É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, da Adriana do Paraná. Você já respondeu, mas não custa na audiência até rotativa. Com quantos anos você começa a identificar o autismo nas pessoas? Então, pode identificar desde bebê, com alguns meses, né? Agora, o mais comum é os bons médicos conseguirem dar um diagnóstico ou pelo menos levantar uma suspeita e encaminhar com 1 ano e meio, 2 anos. E aqui, diz aqui o nosso telespectador, ou telespectadora, meu sobrinho é deficiente auditivo, mas ele tem algumas características das quais você citou. É normal? Maria do Pará, ele pode ser autista também? Sim, Maria, ele pode ser autista também. Você vai ter que procurar um médico para ver se esses comportamentos que você está identificando são em virtude da deficiência auditiva, assim como acontece também com deficientes visuais, né? Então, na Unicamp, a gente chegou a fazer um trabalho justamente vendo o quanto os deficientes visuais poderiam desenvolver alguns sintomas de autismo também. Então, para ver se esses comportamentos são em função da deficiência visual, auditiva no caso dele, né? Ou se realmente existe uma comorbidade, ou seja, se ele é deficiente auditivo e autista, pode acontecer. Tá, só mais duas aqui, rapidinho aqui. A Melissa Cauane do Rio Grande do Norte. Você já respondeu também, autismo é a pessoa pode ter deficiência de concentração, certo? Sim, dificuldade de concentração. Hiperatividade, pode. Hiperatividade e tal. Diferente de dislexia, né? Diferente. Dislexia é um transtorno de aprendizagem. Pode acontecer da criança ter sido diagnosticada com autismo e ser disléxica, assim como ter qualquer outro transtorno de aprendizagem, mas são diagnósticos diferentes. Tá, mas isso aí, por exemplo, isso só vai se enxergar a partir de um momento em que os profissionais começarem a fazer o diagnóstico, né? Em casa, jamais a gente vai conseguir fazer isso, né? É difícil, precisa de um pai. No caso dos transtornos de aprendizagem, precisa de um olhar ainda mais atento dos pais e dos educadores, né? E só para fechar aqui, ó, o Gilberto de Floripa, Florianópolis, hein? Cidade linda também. A socialização do autista na educação, ela tem progredido? Na educação privada? Acho que geral. De uma maneira geral. Então, as escolas têm se preparado. As escolas privadas, elas têm buscado cada vez mais se preparar, né? Porque elas percebem que essa demanda é crescente e tende a crescer cada vez mais. As escolas públicas, de algumas prefeituras também nos chamam para dar capacitações, para dar cursos. Tem melhorado, mas ainda a passos lentos. A gente ainda precisa de uma inclusão mais eficaz. Muito bem, meus amigos. Estou conversando aqui com a Renata Michel, falando sobre autismo. Ela que é pedagoga, que você tem um consultório em São Paulo, né? A gente tem, o Grupo Conduzir é de Campinas, mas a gente tem também em São Paulo, isso. Legal. Mas agora eu tenho um recado muito, muito interessante para você. Vou chamar uma moça, né, Gisele? Vamos falar aí para o pessoal que está nos acompanhando como ficar 10 anos mais jovem. Tanto homem quanto mulher, hein? Vale para todo mundo, 10 anos mais jovem. É bom, hein? Vamos lá, Gisele. É isso mesmo, Alberto. Boa tarde. Eu vim aqui para falar do revolucionário Tenlés. Ele que age de dentro para fora de sua pele. Em menos de 2 minutos, você está 10 anos mais jovem. Nós temos aqui algumas imagens do apresentador Kleber Leite. Então, você vai passar uma fina camada de dentro para fora na sua pele, seja na linha de expressão na testa, nas rugas, ou até mesmo naquela bolsinha embaixo dos olhos. Vai dar leves batidinhas no local desejado e pronto! Você está 10 anos mais jovem. Você, homens e mulheres, pode passar antes e depois da maquiagem. Ele dura de 10 a 12 horas na sua pele e após esse período é só aplicar o produto novamente e pronto! Você está 10 anos mais jovem. E é claro que temos promoção. Você que ligar agora 0800 580 7700 vai comprar uma caixa com 50 sachês, falar que está assistindo
assistindo o programa ganha outra caixa com mais 50 sachês. E os 100 primeiros que ligarem, é claro que tem frete grátis para todo o Brasil. E o uso contínuo do produto faz com que retarde o envelhecimento da sua pele e, com isso, novas rugas, novas linhas de expressão não virão mais. Tá esperando o quê? Ligue agora 0800 580 7700. Tem Less deixando você 10 anos mais jovem. Obrigada, Alberto. Obrigado a você, querida. É o seguinte, né? O Visão Geral, além de você se inteirar de tanta coisa diferente, de vários segmentos, ainda te ajuda a ficar 10 anos mais moço, tá bom? É, coisa maravilhosa, tanto para o homem quanto para a mulher. Vou pro intervalo, aproveita e compra o seu Tem Less. A gente volta já já e segue aqui com a Renata falando de autismo. Aguarde instante só.